e vede quão sua. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, queridos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, queridos irmãos que serão instituídos neste ministério dentro de alguns instantes, falar sobre a Eucaristia é ao mesmo tempo fácil e difícil. Fácil porque a nossa vida de fé é constituída, alimentada, tem a sua fonte e o seu cume na Eucaristia. A Eucaristia é ponto de partida da nossa fé, a Eucaristia é ponto de chegada da nossa fé, a Eucaristia faz o nosso caminho de fé, ela envolve toda a nossa fé, de tal modo que nós não poderíamos nos conceber cristãos sem a Eucaristia. Não poderíamos nos conceber católicos sem a Eucaristia, não poderíamos nos conceber padres sem a Eucaristia, fiéis sem a Eucaristia e assim por diante. É fácil falar sobre a Eucaristia porque ela plasma toda a nossa vida cristã, ela modela toda a nossa vida cristã, ela é a medida da nossa vida cristã. Mas é difícil também falar sobre a Eucaristia, porque se trata de um mistério insondável da benevolência, do amor e da graça de Deus, da dedicação de Deus por cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, creio que não viveremos o suficiente para termos uma compreensão adequada do mistério da Eucaristia e para agradecer a Deus tamanha dádiva, tamanho dom. De fato, a Eucaristia foi prefigurada por alguns sinais do Antigo Testamento. Dentre estes sinais está a passagem que o anjo exterminador fez no Egito, poupando os israelitas que haviam acolhido a palavra de Deus. Uma primeira referência à Eucaristia, quando Deus orienta o seu povo fiel a ungir, a untar os umbrais das portas de suas residências com o sangue do Cordeiro imolado, de tal maneira que quando o anjo exterminador passasse, ao ver e identificar o sangue nos umbrais das portas daquelas residências, o anjo iria saltar, iria pular aquela casa e não iria afetar, não iria exterminar ninguém daquela residência, porque aquela residência estava protegida pelo sangue do Cordeiro, e o anjo passaria adiante. Este termo, passar, pechar, é a primeira referência que a gente tem da palavra Páscoa, que é passagem, salto. O anjo ia saltar aquelas casas, pular aquelas casas que estivessem marcadas com o sangue do Cordeiro imolado. Depois, queridos irmãos e irmãs, nós temos o relato em que o povo pediu a Deus algo que saciasse a sua fome, e Deus do alto do céu mandou aquele maná, aquele sustento para a caminhada. Duas grandes referências, dois grandes anúncios da Eucaristia. Em primeiro lugar, o tema do sangue. De fato, o que nós celebramos na Eucaristia não é outra coisa senão o mistério da Páscoa de Cristo, o mistério pascal. Em toda a Eucaristia nós celebramos o mistério pascal. E qual passagem Jesus fez? Porque o anjo exterminador passou pulando as casas que estavam assinaladas pelo sangue do Cordeiro. E a Páscoa de Jesus? Houve uma mudança. Que passagem Jesus fez? Jesus, irmãos e irmãs, saltou desta vida temporal, efêmera, manchada de dor, de angústia, de tristeza, de injustiças, de pecado.
estas consequências do pecado que Jesus assumiu sobre si. Jesus saltou essa existência e ingressou no eterno de Deus, que nós chamamos de vida eterna, de vida plena, de vida sobrenatural da graça de Deus. Foi este o salto de qualidade que Jesus fez, de uma vida mortal para uma vida eterna. Esta é a Páscoa de Cristo, e é isto que nós celebramos em cada Eucaristia. Para Cristo fazer esta passagem, foi necessário que Ele derramasse o seu sangue. Ele, como cordeiro imolado, já não mais um animal, mas um ser humano, e mais do que o ser humano, o Filho único de Deus, imolado no madeiro da cruz, fez jorrar o seu sangue por nós e para a nossa salvação. De tal modo que o livro do Apocalipse diz a respeito daqueles que aderiram a Cristo, que acreditaram em Jesus, que acolheram a palavra de Cristo, que eles tiveram as suas vestes limpas, purificadas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Já pararam para pensar que doidice, né? Como pode uma veste ficar branca se é lavada com sangue? Tinha que ficar vermelha, não é verdade? Como pode ficar purificada uma veste limpa com sangue? Sangue é vermelho. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, este sangue de Cristo derramado sobre nós é semelhante, mas com uma grandeza infinitamente maior, àquele sangue do Cordeiro do Antigo Testamento. Nós que passamos por debaixo desta cachoeira do sangue de Cristo, nós agora temos uma marca sobre nós. Nós estamos com a nossa existência selada pelo sangue, untada, ungida pelo sangue de Cristo, de tal maneira que o extermínio, a morte, não tem mais poder sobre nós. Nós que fomos batizados, nós que fomos mergulhados na paixão e ressurreição de Cristo, nós que comemos da Páscoa de Cristo em cada Eucaristia, nós estamos, queridos irmãos e irmãs, guardados para a vida eterna. Nem a morte tem poder sobre nós. E aos olhos humanos, há alguma coisa mais poderosa do que a morte, né? Pô, se você tem fome, a gente ajeita uma cesta básica, mata a sua fome. Se você não tem o que vestir, a gente dá um jeito, te dá de vestir. Se você tem uma doença, a gente arruma um remédio, o médico te medica e você melhora e recobra a saúde. E agora, se você morre, como que resolve isto? Aos nossos olhos, a morte é irremediável, não tem solução. Pois, irmãos e irmãs, aqui está a alegria do Evangelho, aqui está a beleza da boa nova, da boa notícia, que Jesus ressuscitado tem anunciado através da sua igreja há 2000 anos. Aqueles que passaram debaixo do sangue de Cristo não têm mais que temer a morte. Aqueles que tiveram as suas vestes limpas, alvejadas no sangue do Cordeiro, que é Cristo, não devem temer a morte, porque a morte não tem mais poder sobre eles. O anjo exterminador da morte pula o cristão que está em Cristo, pula aquele que pertence ao Senhor. Mas como, padre? Quantos católicos nós já sepultamos? Quantos católicos já morreram? Ainda que morra de Jesus, viverá. Quem comer deste pão, quem beber deste cálice, este pão que é meu corpo, este cálice que é o meu sangue, ainda que morra, viverá. Senhor, nós professamos a fé, sobretudo quando celebramos as exéquias dos nossos irmãos falecidos. Senhor, para os que creem em Ti, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, dá-nos uma habitação, um lugar ao vosso lado, no convívio dos santos, dos eleitos. Irmãos e irmãs, nós já morremos na pia batismal. Nós já morremos para o homem velho, para a mulher velha, para a vida de antigamente. E agora
nós vivemos para Deus. Não precisamos temer a morte. A morte, inclusive, São Francisco de Assis a chamava de irmã, né? Porque como ele não via a morte como inimiga, porque como pode ser minha inimiga se ela me aproxima de Deus, se ela me leva para o definitivo, para a vida que não passa, para a vida que não conhece mais as misérias dessa existência terrena. Queridos irmãos e irmãs, portanto, a Eucaristia, nesta imagem do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, nos purifica do nosso pecado e nos liberta do último inimigo que nos restava, a morte, a destruição total do nosso ser. É o sangue de Cristo que nos preserva e que nos garante a vida eterna. Por isso nós costumamos dizer que a Eucaristia é penhor de vida eterna. Quer dizer, é garantia do céu, é garantia da vida que não passa mais. Todas as vezes que nos aproximamos da comunhão eucarística, nós devemos pensar isto: estou aproximando-me da garantia da minha vida eterna, porque eu como o corpo do Senhor, porque eu bebo do sangue do Senhor, porque a vida do Senhor está em mim. Esta minha vida temporal, esta minha vida morredoura, não encontrará ponto final na morte, mas encontrará a vida, de tal maneira que na morte nós não saltamos no vazio, no nada, mas saltamos nos braços de Deus. Quem come deste pão, quem bebe deste sangue, viverá eternamente. É a garantia que a palavra de Deus nos dá. Mas a Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, também é alimento para a nossa existência. O maná, no Antigo Testamento, prefigurou a Eucaristia como alimento que nos sustenta. Então vejamos bem, a Eucaristia é sacrifício de Cristo pela nossa salvação. Em cada celebração eucarística, nós celebramos o sacrifício redentor do Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição. O evangelista São Marcos nos disse com clareza: depois que terminou a ceia, eles se encaminharam para o Horto das Oliveiras, para o início da paixão do Senhor. A Eucaristia é sacrifício, por isso a nossa seriedade, por isso o nosso zelo, por isso a nossa devoção, a nossa reverência diante da celebração eucarística. Estamos diante do Calvário, mas a Eucaristia também é banquete, de tal modo que esta mesa, este altar, é a mesa do nosso convívio celeste, como irmãos e irmãs que somos, com a igreja que triunfa na glória dos céus. Através da Eucaristia, nós recebemos o alimento necessário para nos mantermos na vida do Espírito. Nós sempre precisamos do alimento para nos mantermos na vida biológica carnal, não é verdade? Se a gente não come, a gente fica desanimado, a gente não consegue desempenhar as nossas atividades e assim por diante. Por isso, uma boa alimentação é importante para a manutenção da nossa vida biológica. Mas vejam, igualmente ou tão mais importante é o alimento espiritual que nos dá vitalidade espiritual. Quem não comunga, quem não participa da missa, quem não participa da Eucaristia, definha na fé, enfraquece na fé, fica desnutrido na fé, não consegue combater o bom combate. Quantas pessoas estão lutando, e a gente hoje de manhã, tendendo confissões, pessoas lutando contra seus pecados, mas há tempos distantes da Eucaristia. Eu falo, mas não vai ter jeito de superar seus pecados distante de Cristo, distante do alimento que é Cristo, que vai te sustentar. Então se reconcilie com Deus e retome a comunhão eucarística, te sustenta na luta contra o mal. Mas a Eucaristia também nos sustenta para a missão que Cristo nos confia. Olha, irmãos e irmãs, para cada um de nós, Cristo confia uma missão. De tal modo que Deus nos deu talentos, qualidades, dons, carismas. Estes talentos, dons, qualidades, carismas devem ser colocados à disposição da comunidade de fé, para a edificação da comunidade de fé. Só teremos condições de testemunhar Jesus e de exercer o nosso apostolado se estivermos alimentados por Cristo. Sem mim nada podeis fazer,
disse Jesus. Eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo não estiver vinculado ao tronco, não recebe a seiva da vida, apodrece, seca, não frutifica. Assim é um católico distante da Eucaristia, não dá frutos na vida espiritual. Por isso eu digo, queridos irmãos e irmãs, especialmente os nossos ministros, é muito importante a assiduidade de vocês na Santíssima Eucaristia, na comunhão eucarística, na adoração eucarística. Eu sempre fico rezando a Deus, eu vejo as atividades que vocês desempenham na nossa paróquia, que são importantes e necessárias. Fico pensando assim, espero que os nossos ministros rezem também. Fazem bastante coisa. É importante que rezem também. É importante que parem um pouquinho, adorem Jesus, sentem no banco, escutem a palavra de Cristo. Entendem? Por isso também esta semana, esses dias de meditação, de oração, de catequese, para que vocês que oferecem tanto, possam também serem agraciados com o dom da palavra, do ensinamento, o dom da Eucaristia, para revigorar vocês, para dar ardor apostólico ao coração de vocês, amor pela Eucaristia, zelo pela Eucaristia, paixão por Cristo. Quando nós estamos apaixonados, a gente enfrenta qualquer obstáculo, não é verdade? Vocês se lembram, eu sei que para alguns aí faz muitos anos, muitas décadas, né? Quando vocês eram adolescentes, apaixonados, né? Apaixonadas, nada segurava vocês. Tivesse que cruzar a cidade a pé para encontrar o namorado, a namorada, cruzava a cidade a pé para encontrar o namorado e a namorada, não é verdade? Esta paixão nos movimenta muito. É importante que nós sejamos apaixonados por Cristo, de tal modo que a dificuldade, os desafios, os obstáculos nunca sejam um pretexto para a gente parar, para a gente abandonar, para a gente arrefecer. Não, pelo contrário, sejam estímulos para a gente avançar, para a gente continuar, porque, como dizia São Paulo, caritas Christi urget nos, quer dizer, o amor de Cristo, a caridade de Cristo nos impele, nos impulsiona. E se tem um obstáculo, eu salto o obstáculo. E se tem uma coisa me impedindo de avançar, eu contorno a coisa e avanço. Porque o que está me empurrando? Quem está me empurrando é o amor de Cristo, não é o desejo de aparecer, não é desejo de ter status e reconhecimento social, não é desejo de aparentar ser mais que outros irmãos e irmãs. O que está me impulsionando é o amor de Jesus. Eu quero que Jesus seja conhecido, quero que Jesus seja amado, eu quero que as pessoas se encontrem, sejam encontradas por Cristo. É isso que deve motivar o nosso apostolado, a nossa missão como padre, como ministros, como agentes de pastoral, como fiéis, leigos, membros de uma comunidade de fé. Eu rogo a Deus, nesta homilia que já vai longa, né? Rogo a Deus que vocês sempre sejam fortalecidos pela Santíssima Eucaristia, que vocês sempre se sintam consolados, consoladas pela palavra de Deus e pela presença de Cristo, que está muito perto de vocês, dentro do coração de vocês, que vocês se sintam reconhecidos, reconhecidas pela nossa comunidade de fé, pelo trabalho que vocês desempenham, pela dedicação que vocês têm ao ministério que a igreja confere a vocês, e que vocês se sintam sempre motivados por nós a avançar, a continuar. É os irmãos mais novos que chegam, não é? Que vocês encontrem neste grupo, neste corpo de ministros, uma acolhida fraterna, uma receptividade, que vocês se disponham também a aprender com eles, que estão um pouquinho antes de vocês, certamente poderão contribuir com a caminhada de fé de vocês, e que este ministério santifique vocês, aproxime vocês cada vez mais de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que assim seja, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.